Você acha que o futebol tem que separar do social? Cara, seria muito bom. Seria muito bom. Como fazer isso? Como você acha que poderia então, ser feito? eu não sei como poderia ser feito, mas não deve ser tão difícil assim fazer o clube se sustentar. Clube social. Com piscina, com... Eu já ouvi falar que o clube é deficitário. Certo? É deficitário, ele é. Então, mas assim, eu acho que tem um limite aí, onde o Corinthians poderia se sacrificar em nome do clube, porque assim, não é só um pedaço de concreto aquilo ali, pô. É história. Entendeu? Tem que respeitar. Tem muita história ali. O Corinthians comprou o Parque São Jorge na década de 20. Muita coisa aconteceu ali. O Corinthians pode simplesmente falar assim, vende essa porra e já era, fecha as portas, entendeu? Eu acho que tem muita história, muita tradição e que tem que ser mantida. O que não pode é o clube puxar o futebol para baixo. O futebol é o carro-chefe. É o contrário. O futebol tem que fazer muito dinheiro para poder, de certa forma, ajudar o clube. Agora, não tenho dúvidas, ainda naquilo que você falou, que uma pessoa qualificada para tocar um projeto desse conseguiria fazer um plano e falar, vamos fazer assim. Sim. A partir de agora o clube toca dessa maneira, toca assim e o profissional vai seguir sua vida. E hoje isso não acontece. Vamos fazer uma comparação com uma empresa familiar. Ela começa e o tio ajuda, o primo, o pai, a mãe, todo mundo trabalhando junto. Essa empresa cresce muito, o jeito de administrar tem que mudar também. Claro. Eu sinto, Catalão, que não dá mais, parece que não sustenta mais essa história do conselho, 3 mil caras que votam, e o Corinthians tem 30 milhões de torcedores. É isso. Mais de 30, já 35 milhões, é isso. Cara. E se você parar pra pensar, por exemplo, o pessoal elogia muito o Vicente Matheus. O Matheus é uma figura histórica do Corinthians, como o maior presidente da história, etc e tal. As coisas mudaram. Mudou. Não se administra mais futebol como era em outros tempos. O negócio hoje é extremamente profissional e assim, e o dinheiro manda muito. Como você falou, é uma empresa, é uma coisa que você tem que ter o mínimo de qualificação para tocar. Não basta o personalismo de um cara ali se achando fudido, eu sei como é que eu vou fazer, eu decido tudo, eu resolvo tudo. Não dá para ser assim mais. Em outros tempos, vá lá. Hoje não. Hoje você tem que não só fazer isso que eu estou falando, mas você tem que saber, inclusive, usar o seu tamanho. O Corinthians não sabe usar o seu tamanho. Onde eu estou querendo chegar? Um time que tem a torcida que o Corinthians tem que faturar mais que os outros. Sim. Você faturando mais... Em São Paulo. Então, onde rola o dinheiro. O Corinthians tem potencial, não sou eu falando, isso, qualquer estudo mostra isso. Por mais que a torcida do Flamengo seja maior em números absolutos, o poder de compra da torcida do Corinthians, que está localizada na região sudeste, é muito maior. O Corinthians tem a obrigação de ser o clube que mais fatura no Brasil. Se você é o clube que mais fatura no Brasil, você tem que ter mais dinheiro que os outros, você vai contratar os jogadores melhores. Se você vai contratar os jogadores melhores, você vai ganhar mais campeonatos do que os outros. É o maldito Real Madrid. Sim. É o que esses caras fazem, entendeu? Não tem segredo. O Corinthians parece que não aprendeu isso ainda. Porque pra mim bate naquela coisa que a gente até conversou aqui. É o Marcelinho. Então, quem é o Marcelinho? Exato, é Marcelinho Mariano, é Claudinei, é Valmir... Então, entendeu? Eu já ouvi que o Augusto era dono de estacionamento. Ele disse que era, Nada contra, eu até imagino que ele possa ser um empresário bem sucedido, mas o Corinthians, cara, é um negócio absurdo, é um universo, não dá mais pra ficar na mão de gente que... Agora, o clube social, vocês querem administrar e tal, beleza, vocês briguem lá pela piscina, pela quadra, pelo vôlei, pela bote, mas o futebol não dá mais. Mas, Johnny, mesmo sem razão. Vocês acreditam que um dia o Corinthians poderia virar SAF? Não. Por quê? E eu discordo muito disso de SAF. Há uma discussão, eu já vi essas fóruns de torcedores. Vira SAF, não sei o quê. Por que não, Éder? Cara, não, porque vai contra a história do Corinthians. Vai contra o que representa o time pra torcida. O Corinthians, um time fundado por operários e um time que, nos seus piores momentos, foi quando esse time mais cresceu. Por quê? Porque o povo conseguia identificar a vida dele dentro do Corinthians. Pô, não tá dando nada certo pro Corinthians. Pô, é tipo minha vida, é tipo o que eu tô passando, vou torcer pra esse clube. E não tem como o Corinthians virar SAF, cara. Não existe. Não existe, uma porque a torcida não vai aceitar. E outra porque isso nunca passaria no Conselho Deliberativo do Corinthians também, em tudo. Então, eu até falo para uns amigos meus, cara, o Corinthians nunca vai virar SAF. E eu até comentei acho que foi com o Dani que eu comentei recentemente, eu vi o John Textor lá do Botafogo, entrando lá reclamando. Alucinado. E o comentarista falando assim, ó lá, o dono do Botafogo. Cara, não existe você acontecer... Eu acho que mais de 90% da torcida não conseguiria ver isso. Olha lá o dono do Corinthians. O Corinthians não tem dono, o Corinthians é nosso.
Corinthians é de cada um aqui, sabe? Sim. A gente pode... O maior patrimônio do clube é a torcida. É a torcida. Você Exato. concorda, Daniel? Concordo, isso gera muito debate, mas assim, eu concordo plenamente. Eu sou do lado do Éder também. A gente, no nosso grupo de amigos, tem os dois lados. Tem os caras, não, tem que virar, sabe? Tem tudo, assim, a gente respeita, mas assim, eu sou muito disso, pô. O Corinthians é do povo, é a torcida que faz o time. Nós somos diferenciados, cara. Assim, é absurda a diferença. Não é só porque eu sou corintiano, não, cara. Pô, tem amigos de outros clubes aí, a gente frequenta muito estádio. A torcida do Corinthians é diferente. A gente faz a diferença e não dá. Eu não aceitaria. O que eu gostaria era de ter um cara bom, um profissional bom, ter uma gestão profissional dentro do clube, um cara, às vezes, um empresário com grana, mas que administre o clube da forma correta, ponto. Então, mas embora não seja SAF, o que eu percebo, e a gente até comentou sobre isso, não dá mais para o Corinthians Futebol as decisões do Corinthians Futebol serem tomadas pelos conselheiros, que eram os associados, que, de uma forma indireta, se consideram donos, entendeu? Então eu queria perguntar isso para vocês, entendeu? Primeiro, se vocês são a favor dessa divisão do Corinthians Futebol e Corinthians Clube Social, que é um baita clube, tem piscina, tem os caras e tal. E como seria isso? Como fazer isso? Como que vocês imaginariam isso, o Corinthians não sendo mais administrado por esse corpo de sócios e conselheiros? Tá. O que gera dinheiro pro Corinthians hoje é o futebol. Não tem jeito. Então, assim, o clube social do Corinthians gera prejuízo pro Corinthians. É deficitário, viu? O clube é deficitário. Então, o mínimo que você tem que fazer é separar, criar um CNPJ diferente pro futebol e um outro pro clube e ponto. Só que os conselheiros lá dentro são caras que frequentam o clube social. Eles pensam muito eles têm os amigos dele da bote. Não tô falando que é o pessoal da bote, nem nada, mas tem ali, tem as panelinhas. Deve ter uma galera da bote lá. Tem as panelinhas deles ali. Que faz o churrasco ali perto das quadras de grama sintética. Pois é. E esses caras definem um futuro de 35 milhões de pessoas. Para mim, o que teria que acontecer, e vai ser muito difícil isso também, é o fiel torcedor, o torcedor que está no estádio de fato, começar a votar e participar disso. E ter peso, né? E ter peso, porque a gente fala muito, vota ou no André Negão ou no Augusto Melo. Beleza, a gente tem que escolher esses caras, mas a gente tem que votar também nas chapas do conselho. Não é só você... Cara, é igual o presidente da República. Se o Lula, que tá lá agora, se ele não tiver um Senado que apoia ele não passa as coisas que ele vai... A Câmara dos Deputados... No Corinthians é a mesma coisa. Não adianta a gente colocar o Augusto Melo e os conselheiros não serem do lado do Augusto Melo, não pensarem do lado dele, serem todos da renovação e transparência. O Augusto Melo não vai conseguir fazer nada. Então, isso é um negócio que tem que começar a mudar no Corinthians, sabe? A gente votar também, escolher as chapas certas. Acho que pela primeira vez agora, a gente vai ter uma chapa que é de torcidas organizadas lá dentro, fiscalizando. Então, é um grande passo. É um grande passo. Grande passo, vai começar a mudar. Espero que eles ganhem aí, cara. E aí, Daniel, como dividir a parte social com a parte de futebol do Corinthians, que é muito maior, né? Augusto Melo tem dito aí que ele vai trazer gestão profissional no clube. Era um sonho que eu tinha. Inclusive, trabalho de TCC da faculdade foi gestão profissional em clubes desportivos. Entendi. Cara, manda pro Augusto Melo. Chama aí, pô. Dá uma olhada. Não. Já tá pronto, ó. Tá pronto. Deve ser muito trabalho. Para não falar encrenca, né? E aí, como você acha que dá para fazer essa divisão, cara? Eu acho que se organizasse de uma forma profissional, com profissionais capacitados para tal, acho que daria para fazer essa divisão. Mas os conselheiros não iam aceitar, né? Iam ficar meio puto. Isso que é difícil, né? Assim, porque como é que você vai fazer com que esses caras abram mão daquilo que é tão... Porque deve ser mata, né? Pô, deve ser mó barato, né? O cara chega e Daniel... Tem ingresso aí pra você por mês inteiro aí, você, pô, que legal. Você vai coordenar a base, você vai camisa e tal. E o que me irrita também é que, assim, às vezes o coordenador da base, ele nem sabe de futebol, de tá lá porque apoia e tal. E isso prejudica muito o futebol, que é o que todo mundo gosta no Corinthians, né, cara? E aí fica difícil, né? Você seria a favor do Corinthians virar uma SAF? Não. Eu não acho o SAF... Por que não, Johnny? Vamos lá.
Tipo o Botafogo. Tem o John Textor. A religião, né? O religioso básico, assim, que o Corinthians como instituição sagrada que é imaculada, nasceu como time do povo para ser para sempre um time, uma ideia de um grupo de pessoas de todas as cores, raças, crenças e opiniões. Isso é o Corinthians. Então, a partir do momento que alguém comprar, vamos supor, você é o milionário, né? Chega lá o Johnny... Já pensou em comprar o Corinthians, Johnny Richards, vamos falar que você é tipo o John Textor. Aí você chega e compra, aí você pode... fechava o conselho, cara. Igual o Cruzeiro agora tá com o Pedrinho, né, BH? Dizem que ele é muito bilionário. Então, aí você vai deixar toda essa instituição ao bel prazer de uma pessoa poder fazer loucuras também? Eu não concordo muito, não. Eu acho que a democracia é o melhor caminho, a horizontalidade da distribuição de poder. Por mais que às vezes a gente vai ficar aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu já fui muito contra a SAF, mas quando eu vejo o conselho do Corinthians, algo na minha mente fala assim, de repente a SAF não seria tão Mas ruim. existem as SAFs, tipo o Vasco lá, eu vendi o Vasco para a SAF errada. Você lembra disso? O Manchester United faz 10 anos aí que tá difícil. Que a SAF não arruma Você nada. viu o John Textor também? Que tipo, o Botafogo ganhou o título. O Botafogo é uma vitrine pra ele. Não, e o time já foi desmontado. Sim, é uma vitrine. E ele vai montar outro e vai vender de novo. Vai montar outro e o técnico também já foi embora. Então tem isso que você tá falando... Mas eu também não concordo com o jeito que é gerido hoje. Então, assim... Com certeza. Tem muitos melhoramentos a ser feito. O que você acha que poderia ser feito assim, no primeiro momento? Talvez não uma SAF que comandasse o time, assim, tivesse o voto de Minerva, vai. Mas ela tem um percentual... Ah, sim. 49%. Isso, entendeu? O que eu queria era só o velho da lancha, o cara que joga dinheiro lá, paga as dívidas, compra as dívidas do Corinthians para parar os juros, né? Seria sensacional. Só isso. E tem que ter essa divisão do social do futebol. Mim. Seria excelente. Eu acho assim, o conselho tem que cuidar da piscina, do tamborel, da bocha, do bar da torre. Você já foi no Parque São Jorge? Parque São Jorge. Já entrou lá no clube? Já. Então, tem a fonte lá que é legal, tem os restaurantes. O meu sogro, ele meio que já foi presidente, já geriu um clube lá perto de casa, assim. Sim. Ele fala, clube só dá prejuízo. Tipo assim, a estrutura social de um clube é muito caro, assim, não se banca normalmente. Então, toboágua, é muito caro. No Brasil. Acho que o conselho do Corinthians tem que cuidar disso. E aí acabou. E se satisfazerem com isso. Ponto, exatamente. Mas é porque isso aí, teoricamente, não é a fonte do dinheiro, né? Então, mas aí é que tá. O futebol, sendo o que ele é, tem que ser gente capacitada, cara. Não dá mais. Claro. Do jeito que o futebol tá hoje, com quem você tá competindo, Sim. porque vamos combinar. O Corinthians não ganha nada de 2017 porque ele parou ali e o mundo avançou. Igual o São Paulo era muito bom até 2008, ele parou ali em 2008 e o mundo avançou. O nosso rival, ele tem uma presidente que ela tem pé no chão, a Leila. Ela chega e fala assim, não, um dos segredos do sucesso é a administração. Então, se o Corinthians não entender isso, a gente vai ficar todo ano nesse quase cai. Óbvio que eu fiquei feliz ano passado, mas eu não quero isso só. Eu quero ver um Corinthians protagonista, campeão. Claro. Bem financeiramente. E dá pra fazer, Johnny. Claro. Dá, o Corinthians pode. Na verdade, esse ano foi meio que um vício, assim, de altas emoções, tá ligado? Isso é louco. Então, eu não sei mais se eu quero necessariamente ganhar títulos. Eu quero sofrer pra caramba e ver o goleiro catar 3 pênaltis. Eu quero todo mundo falar que não vai dar, que vai cair e conseguir. Johnny, não basta mais chegar como favorito e ganhar, sabe? Verdade. Pra mim é muito pouco isso. Esse dia dos 3 pênaltis, eu tava no estádio, né? Você não infartou. Então, esse dia eu achei que ia ter um derrame, cara. Aí eu falei isso pro catalão e ele falou, bem-vindo. É assim mesmo, cara. É isso aí, não acha que eu vou passar a mão? Não, eu quero isso, eu acho que isso é mais legal que título, cara. Assim, com títulos, né? É legal. Assim, ser corintiano, indiferente os títulos, é muito legal, entendeu? A gente curte, sofre, chora, fica feliz. Mas o Corinthians pode, entendeu? Pelo potencial que ele tem, isso que é você olhar assim... mas ao mesmo tempo, igual o Brasil como país, a gente carrega uma dívida que vem desde lá do Juscelino, que aí um vai culpando o outro e vai sei o quê, e a dívida vai só crescendo. E aí, por mais que você chega lá hoje, você quer fazer algo, você tem que lidar com os pecados das gestões passadas. E o Corinthians, então, tem uma cruz pesada para carregar. Muito. Por mais que chegue alguém agora, é difícil. Eu sou de um tempo que o Corinthians bateu de frente com o Real Madrid, cara. Imagina Sim. aqui no Morumbi. Pensa o que é isso hoje. O Corinthians batendo de frente com o Real Madrid de igual para igual. Notícia, ganhou do Chelsea, foi campeão da Libertadores. Então, assim... Vai fazer 25 anos, hoje é dia 6... Vai, tá. Essa semana, dia 7. Essas semanas aí. Dia 14, se eu não me engano, é o dia do Mundial. O jogo com o Real Madrid foi no começo de janeiro, dia 7 de janeiro. Isso, e aí você vê todo esse potencial, assim...
Você vê outros clubes que não têm a mesma projeção, tendo mais sucesso, e você fala, e Corinthians... Não, mas a gente tem que parar por uma coisa também, que tipo assim, o futebol não é necessariamente você ter sucesso econômico ou é sucesso dentro de campo. Ajuda pra caramba, é meio caminho ou até mais que meio caminho andado. Mas muitas vezes o 15 de Piracicaba pode vir aqui ganhar do Corinthians nas quartas do Paulista. Como o Corinthians desorganizado pode ganhar do Flamengo organizado. Isso, até porque o Corinthians é um transatlântico, né? Imagina, o cara tem que ser bom pra administrar o Corinthians, né? E uma coisa que realmente que a gente não falou, mas você falou de gestões passadas, que os erros de contratação, cara. O jogador do Corinthians não pode ser, tipo, o jogador que se dá bem, vamos supor, num time do interior, da segunda divisão do... E não vai aguentar. Não, o Fabinho Soldado foi muito bem agora. Tem que contratar cara grande, cara que está acostumado a jogar Champions League, seleção.